Boa noite, pessoal. Meu nome é professor Sérgio Vasconcelos, sou professor de Biologia, do Colégio Luciano Feijão. Então nós estamos aqui nesse canal para poder dar uma dica da prova da UES de segunda fase, que vai acontecer no próximo domingo agora, tá? Então o resultado saiu no dia de ontem para a segunda fase, né? E nós vamos comentar aqui dicas de biologia do que pode vir a cair na prova de domingo, né? Na prova da UES. E nós escolhemos um assunto bem pertinente, que é sobre sistema endócrino. O sistema endócrino é um sistema hormonal, que é uma substância lipídica, proteica, produzido normalmente por uma glândula, tá? Nesse caso vai ser glândula endócrina, que vai lançar o produto de secreção, que normalmente é um hormônio, diretamente na corrente sanguínea. A relação que há entre o sistema endócrino, o hormônio e o local onde esse hormônio vai atuar, exerce uma relação direta com o sistema nervoso. O sistema endócrino e o sistema nervoso integram um sistema de regulação, integram um sistema de homeostase com o tecido, com o órgão e com o sistema específico. Haja vista que o hormônio é uma substância química que atua no órgão específico. Cada hormônio, regulado por uma parte nervosa, vai atuar numa célula específica. E essa substância é levada normalmente por uma corrente sanguínea, tá? Mas pode haver também uma comunicação de substância química dessa natureza, de célula com célula, sem passar necessariamente pelo sistema sanguíneo, tá? Então é sobre o sistema endócrino, sobre o sistema hormonal, sobre as glândulas endócrinas que nós vamos dar esse comentário aqui agora com você, tá ok? Bom, a glândula mais estudada, mais típica, glândula mestre, é a hipófise ou pituitária, tá? Muito pequena, que tem duas partes básicas. A parte anterior, a hipófise anterior, que você vê aqui, ó. E também nós temos a hipófise posterior, também aqui no nosso desenho aqui, tudo bem? Então, a hipófise anterior é a adenohipófise e a hipófise posterior é a neurohipófise. Lembre, a adenohipófise produz os seus próprios hormônios. Já a neurohipófise não produz. A neurohipófise, ela armazena hormônios do hipotálamo. Agora, cuidado, todos esses hormônios que a adenohipófise produz ou que a neurohipófise armazena têm uma relação direta com o hipotálamo. Os hormônios da adenohipófise são produzidos pela própria adenohipófise, mas a sua secreção depende do hipotálamo. Já os hormônios que a neurohipófise armazena, já que ela não produz, vêm do hipotálamo e são secretados também a partir do hipotálamo. Tudo bem? Então vamos começar com a adenohipófise. A adenohipófise, ou parte anterior da hipófise, ela produz os hormônios tróficos e a prolactina. Os hormônios tróficos ou hormônios trópicos são aqueles que atuam em outro local, distante da adenohipófise, tá? Isso são tróficos. E aí nós temos os gonadotróficos, os tireotróficos, os adrenocorticotróficos e os somatotróficos. São esses 4 grupos de hormônios tróficos que são produzidos pela adenohipófise, mas que só são secretados por uma ordem do hipotálamo. Os hormônios liberadores da adenohipófise produzidos pelo hipotálamo. E fora esses hormônios tróficos, nós temos a prolactina, que não é trófico, mas tem uma produção ligada à adenohipófise. Começamos com a prolactina, uma dica bem fácil para você. Pro, que produz
de lactose de leite. Então, a prolactina é um hormônio produzido pela adenohipófise que atua na produção do leite, estimula a glândula mamária a produzir o leite, tá? Isso é prolactina. Dentre os hormônios tróficos agora, temos a adenohipófise, que produz o somatotrófico. O somatotrófico é o hormônio do crescimento, que atua em músculos, em ossos e em cartilagens. A relação que eu quero que você saiba e que venha cair na prova é sobre as concentrações e o que isso vem a causar na criança e no adulto. Quando a criança tem muito somatotrófico, ela pode passar os 2 metros. Ela vai ter o gigantismo. Quando a criança tem pouco somatotrófico, ela pode ter o nanismo. Isso é a relação do hormônio na infância. Quando o adulto tem pouco somatotrófico, não vai ter nenhuma sequela, basicamente o normal. Mas se o adulto começar a produzir muito somatotrófico, vai começar a crescer as extremidades ósseas, tá? As mãos, o queixo, a testa, isso é uma acromegalia. Então, se cair hormônio somatotrófico, você pensa em quê? Crescimento. Tudo bem? Segundo hormônio trófico da adenohipófise, nós temos o tireotrófico. Terminou na palavrinha trófico, adenohipófise. O tireotrófico atua na tireoide e a tireoide, em resposta, produz 2 hormônios: triiodotironina, T3, tetraiodotironina, que é o T4. Esses 2 hormônios atuam no metabolismo basal do organismo, tá? Eles atuam no metabolismo basal do organismo. Só que para que a tireoide produza esses 2 hormônios, é necessário o iodo, um mineral que é encontrado no sal de cozinha. A relação que há no dia a dia, médica, vamos dizer assim, é quando há uma carência desse iodo. Se houver uma carência desse iodo, não vai ter a resposta da tireoide. Nós vamos ter pouco T3, pouco T4, hipotireoidismo. Isso vai fazer a tireoide inchar. A tireoide, essa glândulazinha aqui, ó, tá? Essa glândula, ela vai inchar, é um bócio em resposta a essa carência de iodo. Então, o bócio endêmico é o hipotireoidismo, pouco T3, pouco T4 pela carência de iodo. Mas o contrário, quando houver muito T3 e muito T4, quando houver uma hipertrofia, tá, dessa tireoide aqui, por questões de o excesso desse hormônio, então a resposta vai ser normalmente ocular. Vamos ter o bócio exorbital, tá? Então essa é a relação que há entre tireotrófico, tireoide e iodo, tá? Basicamente é isso. O terceiro hormônio trófico produzido pela adenohipófise vai ser o adrenocorticotrófico. Atua no córtex das adrenais, tá? A adrenal, que é uma glândula que fica acima do rim, que tem um córtex e tem a medula. Então, o adrenocorticotrófico atua no córtex, que em resposta produz os mineralocorticoides e os glicocorticoides. Dentre os mineralocorticoides, destacamos a aldosterona, que tem uma relação direta com a regulação da pressão arterial. A aldosterona vai promover a absorção de sódio. Ele vai entrar no vaso sanguíneo, que puxa a água por osmose, aumenta a volemia e aí aumenta a pressão arterial. Isso é com relação ao mineralocorticoide. Mas também tem uma relação, né, no córtex da suprarrenal com os glicocorticoides, o cortisol e a cortisona. Os corticoides, que são esteroides, eles são imunossupressores, eles são administrados em pacientes que têm doenças autoimunes, por exemplo, alergias. Os corticoides também são antialérgicos, anti-inflamatórios e exercem um papel muitas vezes antitérmicos, tudo bem? Então isso é adrenocorticotrófico.
A medula da suprarrenal não sofre relação desse hormônio trófico. Ela produz de forma autônoma a adrenalina e a noradrenalina. Quarto hormônio trófico é o gonadotrófico, FSH e LH. Nós até comentamos já numa aula aqui online sobre o ciclo menstrual. Bom, o FSH, o hormônio da adenohipófise, atua no testículo e atua no ovário, tá? O FSH faz com que o ovário amadureça o seu folículo. E esse mesmo FSH atua no testículo, tá? Regulando a produção, a maturação dos espermatozoides. Isso é o FSH, o hormônio folículo estimulante. Já o LH também vai atuar no ovário, nesse caso o LH vai induzir a ovulação, e esse mesmo LH vai atuar aqui no testículo, nas células intersticiais, induzindo a produção da testosterona, o hormônio masculino que vai determinar as características sexuais secundárias do homem, tá? Então, isso aí foram os hormônios da adenohipófise. Outra glândula essencial que nós queremos comentar aqui é sobre o pâncreas, tá? A glândula mista. Na parte endócrina, nós temos as ilhotas pancreáticas, temos as células beta e temos as células alfa aqui do pâncreas. Ó. As células beta estão ligadas à produção de insulina e as células alfa à produção de glucagon, tá? A insulina é um hormônio que vai diminuir a glicemia. A glicemia é a taxa de açúcar no sangue. Ó. Então a insulina, tá? Ela vai diminuir a glicemia, evitando o diabetes mellitus, tá? A carência de insulina ou a má absorção dela vai fazer com que o sangue tenha muita glicose, aumente a glicemia, caracterizando uma diabetes mellitus. Já o glucagon é produzido pela célula alfa, tá? Não troque. A insulina é produzida pela célula beta do pâncreas. Já o glucagon é produzido pela célula alfa dessa mesma glândula que é o pâncreas. No caso, vai ser o contrário. O glucagon vai aumentar a glicemia, tá? No caso do jejum, por exemplo, nós vamos ter fome, é o glucagon, tá? Quebrando o glicogênio hepático, jogando glicose no sangue e aumentando a glicemia, tudo bem? Então, insulina e glucagon têm ações antagônicas. A insulina diminui a glicemia e o glucagon aumenta a glicemia, tudo bem? Outra glândula são as paratireoides. Elas têm uma relação próxima, direta com a tireoide. A tireoide produz o hormônio que é a calcitonina. Essa tireoide aqui, em relação à hipófise, ela vai produzir o T3 e o T4. Mas essa mesma tireoide vai ter uma função autônoma, independente da hipófise, ao produzir a calcitonina. A calcitonina da tireoide faz com que o cálcio permaneça no osso em relação ao teor de cálcio no sangue. O objetivo é estruturar o osso, formar massa óssea. Já o paratormônio, produzido pelas paratireoides, vai ter uma ação contrária. Faz com que o cálcio, vá ter uma concentração maior a nível sanguíneo. Então, a calcitonina tem relação com o cálcio ósseo e o paratormônio tem uma relação do cálcio sanguíneo, tá? Para que o sangue quer cálcio? Ora, coagulação sanguínea precisa de cálcio, contração muscular precisa de cálcio, então esse cálcio é levado pelo sangue. Por isso, entra em cena o paratormônio das paratireoides, tá? Mas o cálcio também é necessário no osso.
Aí que entra em cena a calcitonina da tireoide. Então esses dois hormônios têm uma relação antagônica aí, né? Como se percebe aí, tudo bem? Temos agora a neurohipófise. Ela apenas armazena os hormônios do hipotálamo. Aí temos dois hormônios. A neurohipófise armazena a ocitocina e armazena o hormônio antidiurético. A ocitocina é o hormônio que vai induzir contrações. Ela vai atuar aqui, ó, na mama, fazendo o leite sair. Cuidado, a prolactina faz o leite ser produzido. A ocitocina faz o leite sair da mama, ejeção do leite. Essa mesma ocitocina vai atuar no útero, vai induzir uma contração uterina, parto normal. Vai induzir uma contração uterina quando o bebê está mamando, para poder promover a involução uterina e voltar ao tamanho normal e ao mesmo tempo diminuir sangramentos pós-parto. Então falou em ocitocina, falou em contração. Contração do seio para sair o leite e do útero para o parto normal. Tudo bem? E o outro hormônio armazenado pela neurohipófise é o hormônio antidiurético, a vasopressina. Esse hormônio antidiurético vai atuar aqui, ó, nos túbulos renais, ó, tá? Qual é a função dele aqui nesses túbulos? Evitar que você perca muita água pela urina. Antidiurético. Diminuir a perda de água pela urina. Ok? Quando você bebe álcool, você urina muito. Porque o álcool inibe o ADH. Se inibe o ADH, reabsorve menos água pelos túbulos renais. E a consequência é perder muita água. Existe uma doença que é a diabetes insípida, que o paciente não produz ou não absorve esse hormônio. Consequência, urina demais. Perde muita água pela carência do ADH. A ressaca de quem bebe é uma consequência do álcool. Porque o álcool fez urinar demais, fez perder água demais e aí vem a ressaca. É o teor de álcool que faz você urinar. Consequentemente, é o teor de álcool que faz você ter a ressaca. Então, ADH, hormônio antidiurético, tá? Para evitar que você perca muita água pela urina. A carência desse hormônio, diabetes insípida, ok? Então, pessoal, essa foi a dica de hoje das principais glândulas que a gente aposta que possa vir a cair na sua prova de domingo, tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.